pensando, orando, e eu coloquei um tema para nós conversarmos essa noite. E eu quero conversar com você. Eu quero que você interaja comigo em cima dessa palavra, em cima dessa ideia. O tema é uma ideia. Eu quero que você pense sobre isso. O milagre vem se tem mudança também. Fiz uma frasezinha de efeito, uma combinação de palavras. O milagre vem se tem mudança também. Mudança é algo gostoso. Ide morava em Curitiba, comprou um apartamento aqui em São José. Mas quanto tempo você se mudou, Ide? 2 semanas. Aí você vai, depois do fim do culto, pergunta para Ide lá se mudança é algo assim que a gente quer fazer todo mês. A gente quer fazer todo mês? Não quer, né? Por mais que seja com um apartamento próprio, amém, Deus abençoou, comprou seu imóvel, mas tem um negócio chamado mudança. Para quem já fez mudança, fora aí que fez agora há poucos dias, qual que é uma característica de toda a mudança? Bagunça. Dá para fugir da bagunça na hora de fazer mudança? Simone, que mudou de um estado para o outro, ele tem que trazer tudo, né, Simone? Não dá para dizer assim, pô, isso aqui eu vou depois, lá amanhã eu vou de carro e pego. Não dá, né? Tem que pôr tudo no caminhão e trazer tudo de uma vez só. E se trouxe, se não trouxe, fica para a próxima. Mudança é bagunça. Mudança é você talvez achar coisas que você nem imaginava que tinha, né? Aí você vai lá abrindo os armários, as gavetas, nossa, isso aqui eu achei que tinha perdido, nem lembrava que tinha. Ou seja, mudança é algo que mexe com a nossa realidade. Mudança nos tira do conforto, ou não? Mudança tira do conforto ou não? Você está com tudo no lugar lá na sua casa, tudo certinho, maravilhoso. Aí se muda de casa, sai tudo do lugar. Ou seja, você já não sabe onde as coisas estão em algum saco, está em alguma caixa, está em algum lugar. Isso nos tira do conforto que nós temos hoje. Fora aí que ainda está se acostumando lá na casa nova, mas todos nós aqui, se você pensar em alguma coisa, você sabe onde ela está, teoricamente, né? Quem tem filhos nem sempre isso é uma realidade, mas teoricamente, você pensa em alguma coisa e ela estará lá na sua casa. Mas a mudança traz esse desconforto. O que mais mudança traz na nossa vida, nossa realidade? O que mais que a mudança traz para a nossa realidade? Oi? Perspectiva boa. Às vezes a gente só vê mudança como algo ruim, mas não. Mudança pode ser algo bom. Ou seja, eu saí de uma condição e fui para outra. Eu saí do meu aluguel e fui para minha casa própria. Eu saí de um apartamento de 2 quartos e fui para uma casa de 6 quartos. Nem um amém. Caramba, ninguém ganha nada. Perderam a bênção, viu? Perdeu a bênção, que isso a gente é na hora, é imediato. Você falou amém? Então você foi a única. Amém, viu? Ou seja, Deus pode proporcionar coisas na nossa vida através da mudança. Você trabalhava num lugar, não estava legal, estava complicado, estava sofrendo, o patrão perseguia, o salário não era bom, abriu uma nova oportunidade e você mudou de emprego para um salário melhor, um ambiente melhor, talvez às vezes menos tóxico, ou seja, você teve um ganho na mudança. Mas o que toda mudança exige? O que toda mudança exige? Alguém poderia me dizer? Decisão. Eu vou mudar. Seja de lugar, seja de emprego, seja de situação. Enfim, eu vou mudar. Eu preciso ter uma decisão.
eu preciso ter uma ação. Não é verdade? Eu preciso ter uma ação. Porque se eu pensar assim, eu não vou mudar o layout do meu escritório. Mas você não faz absolutamente nada para mudar. Você vai ter um layout novo? Não, ele vai estar exatamente como você chega lá todos os dias. Por quê? Porque você não teve uma ação. Não, mas eu estou orando, pastor, estou orando para que as mesas mudem de lugar. Eu estou orando para que os armários mudem de lugar. Eu estou orando, pastor, para que a sujeira saia, vá embora, sem eu precisar fazer nada, só pelo poder da fé, porque a Bíblia diz que quem tem fé removerá uma montanha de um lugar para o outro. Então, pastor, eu estou orando para que a mudança aconteça lá em casa sem que eu tenha ação. Isso vai acontecer? Não, porque você está com um entendimento errado da palavra de Deus. Então, logicamente, você não está entendendo essa palavra e você está achando que coisas vão mudar na sua vida, vão mudar na minha vida, sem mudança, sem ação. Mudança tem uma outra coisa que eu quero falar e depois eu vou entrar no texto. Mudança requer o que de nós? Para quem já fez? Eu quero essa palavra, é bem importante. Mudança requer pagar o preço. Mudança é pagar preço. Não dá para mudar sem pagar preço, não é, Simone? Veio para uma cidade, já conhecia São José dos Campos? Não conhecia. Apesar que você saiu de São Paulo para São José, olha, estou quase para te dizer que você fez um bom negócio. Com todo amor, carinho e respeito a São Paulo. Morei 1 ano e meio lá a trabalho. Louvo a Deus pelo tempo que eu trabalhei lá, louvo a Deus pelo trabalho e pelo emprego que eu tinha, mas eu louvo a Deus porque eu moro aqui. Então lá, estilo de vida, estilo de vida, uma situação diferente, né? É um estilo de vida. Mas paga um preço. Pessoas diferentes, vizinhos diferentes, cultura diferente, tudo diferente, trânsito diferente, isso é bom, aqui é mais tranquilo. Aqui não tem trânsito, né? Trânsito só para quem vem de São Paulo. Aqui não tem trânsito, ou seja, mas tem que pagar um preço, não tem? Deixou lá talvez os amigos, os parentes, os empregos. Oi? Os filhos. Não vieram, fala, mãe, você quer ir? Deus te abençoe, mãe e pai, vocês querem ir? Queremos, Deus abençoe vocês. Vão com a graça de Deus. Tem que pagar preço, tem netos? Não tem, mas imagina que chegar os netinhos, né? Tem que ir para São Paulo, volta, tal. Ou seja, paga preço. Mudança requer pagar preço. Pastor, não quero. Então não se meta a fazer mudança. Só que o que acontece? Agora trazendo um pouquinho para o mundo espiritual. Estava falando do mundo secular aí, da nossa realidade do dia a dia. Quando a gente traz para o mundo espiritual, nós queremos que Deus se mova em nosso favor. Sim ou não? Hoje vocês não estão precisando de nada. Que bom, amém por isso. Sim, eu preciso. Eu preciso que Deus se mova em meu favor, em vários sentidos. Isso tem um nome. O mover de Deus na nossa vida tem um nome. Está escrito ali na tela. Cola, tem cola. Como é que é o nome do mover de Deus na nossa vida? Milagres. Ficou fácil, né? Na colinha lá. Isso tem nome. Mover de Deus na nossa vida se chama milagre. Mas para ter milagre na nossa vida, baseado no que nós falamos antes, o que precisa acontecer? Para ter milagre de Deus na nossa vida, o que precisa acontecer? Mudança. E aí é pagar preço, querer, ou seja, eu preciso mudar também. Porque se eu não mudar, Deus vai assim, mas eu quero te abençoar, pastor. Saia da tua zonazinha de conforto, saia da sua caminha quentinha e comece a se mexer. Ou seja, saia da sua zona de conforto para que eu te abençoe. Vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Lembram?
está num grupo menor aqui, hoje dá para quase fazer um estudo bíblico. Qual foi o primeiro milagre de Jesus aqui? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Como é que foi a logística? Vocês lembram como é que foi a logística do milagre? Teve uma logística, né? Hoje a gente está acostumado com essa palavra logística. Então o que aconteceu? Casamento, os noivos lá, ou quem organizou a festa, se atrapalhou talvez no número de convidados. E aí o que faltou no casamento? Vinho. O que o vinho significa na igreja, na Bíblia? O vinho significa o que na Bíblia? Alegria. Ajudou Everton. Alegria. Então o vinho significa alegria, ou seja, falta vinho, falta alegria naquele início de casamento. Aí quem estava no casamento? Acerto dos noivos, ponto para eles. Quem estava no casamento? Jesus. Eles acertaram, erraram na logística, mas acertaram na lista de convidados. Estava lá Jesus. Aí, né, óbvio, chamaram Jesus, falaram: Jesus, dá para você fazer um milagre na vida dessa turma, hein? Esse casalzinho começando, agora dá para fazer um milagrezinho aí de lambuja para ajudar a vida deles? Aí Jesus, todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a sua perspicácia, ele pensou assim: puxa, eu ainda não estou na época de começar os meus milagres, porque eu não estou ainda na época de começar o meu evangelho, a minha missão, mas vou fazer. Aí Jesus faz o quê? Chama lá os responsáveis e fala assim: ó, peguem todas as talhas, os baldes, os barris, tonéis, porque eles eram costume da época. Então as pessoas vinham de longe para o casamento, e elas vinham a pé, não tinha carro, não tinha moto, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada disso, vinha no pé dois, calor e pó. Então pensa assim, olha só, olha que soma de fatores interessantes. O cara vinha andando de longe, suando, de sandália, pisando no pó. Como é que você acha que chegava o pezinho desse ser lá na festa? Como que chegava? É assim mesmo, é isso que vocês pensaram mesmo, é nessa situação que chegava. Então, lógico, como todos viviam essa realidade, existia água, tonéis, e ali as pessoas que ajudavam para que as pessoas lavassem os pés e entrassem para a festa, pezinho limpo, mais confortável e tal. Ou seja, era o costume da época, pela situação. Aí Jesus fala assim: pega aquelas águas lá que vocês usaram, não água suja, né? Os tonéis com água limpa, e tragam para mim. Enchem de água limpa e tragam para mim. E eles trouxeram. Aí Jesus fez o quê? Bom, agora vocês já trouxeram, peguem essa água e levem para o mestre de cerimônia. Hoje tem um outro nome, né? Hoje como é que é o nome aí quando a gente vai nos casamentos e tal? Tem um nome específico. Como é que é? O pessoal que organiza, o cerimonial, né? Cerimonial lá. Cerimonialista, obrigado. Cerimonialista. Então levem lá para o cerimonialista. Nesse caminho, o que aconteceu? O milagre. O milagre aconteceu. Mas teve o que para que esse milagre acontecesse? Ação. Movimentação. Eu não sei quantos quilos pesava aqueles tonéis. Tiveram que carregar, tiveram que encher, talvez tiveram que lavar. Ou seja, eles tiveram que ter uma participação no que Deus quer fazer. Meus queridos, o Senhor Jesus não muda. Ele não muda. Continua a mesma logística. Se nós queremos milagre na nossa vida, tem que ter também mudança. Ação no meu coração e no seu. Talvez começando pela mente. Quem aqui já realizou um projeto na vida que começou com um pensamento? Alguém? Anderson, qual foi o projeto? Bem rapidinho. Casa. Um belo dia o Anderson falou assim: preciso ter minha casa.
veio na mente dele, fui ter minha casa. E aí depois começou a agir. Vem pra cá. Vim pra cá. Pra quem não sabe, Maiara veio de Manaus, mais longe que vocês. Manaus, hein? Veio uma ideia na mente. Vou sair daqui e vou para a melhor cidade do planeta, São José dos Pinhais. Amém? Amém? É isso aí, povo. Amém. Melhor cidade do planeta, São José dos Pinhais. Tudo começa com uma ação. E eu quero ler um texto para nós entendermos a ação de Deus na nossa vida. Para que haja mudança, para que haja milagres, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja algo novo na tua vida e na minha. Maria, coloca lá para nós, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Eu gosto muito desse versículo. Eu gosto muito porque ele me desafia todo dia. É um versículo que me desafia todo dia. Olha o que diz assim, olha o que diz esse texto. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas. Eu vou parar e vocês vão falar bem alto. Pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir essa segunda parte, que isso é importante. Eu já estou dando aula, estou nem pregando. Vamos lá. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Um amém, amém. Ou seja, você quer experimentar. Veja, ele fala assim: para que experimenteis. Quem tem filhos aqui vai entender o que eu estou falando. Você vai num restaurante, vai na casa de alguém, e aí aquela pessoa faz um prato diferente, que você nunca comeu, vocês não estão acostumados na sua casa. E aí a pessoa serve, né? E as crianças, elas são assim fantásticas nesse sentido, né? Elas queimam a cara do pai e da mãe na hora, né? Porque a pessoa serve, ela já faz aquela cara de que não gostou, mas ela não experimentou. Como é que você sabe se é bom ou ruim se você não experimenta? Tudo bem, pode ser que a aparência da comida não é melhor, mas às vezes o gosto é maravilhoso. Mas para isso você precisa experimentar. Se você não experimentar, você não tem a capacidade de dizer se é boa ou se é ruim, se te agradou o seu paladar ou se não te agradou o paladar. Por quê? Porque você não experimentou. Esse texto fala assim, que para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso fazer o quê? Nós vamos voltar lá para cima do versículo. Não vos amoldeis. O que é amoldar? Vem de molde. Quem costura aqui? Ou já costurou? Ninguém costura. É, Corinthians? O Hermes vem lá de Minas, né? Forte lá. Para costurar você tem o quê, Hermes? Um molde. Por que você tem um molde? Para uma peça ficar igual a outra. Então a figura do molde é para que fique tudo igual. Só que o que ele está falando isso? Ele está dizendo: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é que nós vivemos aqui na nossa realidade. Por exemplo, não aqui em São José dos Pinhais, aqui isso não acontece, mas lá na França, acontece, por exemplo, as pessoas mentem. Meu Deus, né, pastor? Francês é terrível. Aqui em São José dos Pinhais, não, fica tranquilo, aqui não acontece. Lá na França, tem muito mentiroso. E o que ele está dizendo? Não vos amoldeis a mentira. Ou seja, não é porque todo mundo lá mente que eu vou mentir também. Não vos amoldeis
ao sistema deste mundo. Nós estamos aí no limite já de algo chamado imposto de renda. Quem dá like tem muita grana. O cara tem muito dinheiro e tem que pagar imposto de renda, é um desafio. Ou seja, mas ele está dizendo assim, ó, não vos amoldeis. E aí entra o imposto de renda. Volta a dizer que em São José não, mas lá na França, o que o pessoal faz lá na França que aqui nós não fazemos? Sonega o imposto. Coisa terrível esses franceses. Não vos amoldeis. Quando você vai lá escrever o seu imposto de renda, você tem duas escolhas que você pode fazer. Você pode mentir para não pagar o imposto, ou você pode falar a verdade. E aí vamos ver o que vai dar no fim, se vai ser restituído, se você vai vir com o boletim para pagar. Se você mentir, pegar recibo falso e por aí afora, você está fazendo o quê? Se amoldando ao sistema. Todo mundo sonega, pastor. Eu vou sonegar também. Irmãos, uma vez eu tenho ainda uma empresa que eu represento software, hoje muito poucos, eu tenho alguns clientes. Mas na época eu era bem ativo, alguns anos atrás eu era bem ativo na venda de software para varejo, lojas, supermercados. E aí eu fui vender lá para um conhecido meu, pasmem meus irmãos, frequentador da igreja, não da nossa, ó, tem que ser qual igreja que ele frequentar, na França, lá na França, igreja da França. E aí, ou seja, eles conheciam esse versículo, Romanos 12:2. Aí, beleza, e vai lá e fala do sistema, que tem de bom, né? Rafa puxa do sistema, então lá, o Rafa não é comercial, ele é mais da estrutura, né? Do back-office. Eu era comercial, eu entendia, eu tinha um sistema de bom, de ruim, que faz, que deixa de fazer, blá, 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 blá. Lá por umas tantas, veio uma pergunta, assim, ô Jefferson, legal, gostei do teu sistema, é bacana, já me atende, mas assim, como é que faz no teu sistema para não pagar o imposto? E aí? E agora, José? Conhecedores da palavra de Deus. Conhecedores, não praticantes. Conhecedores. Existe a diferença entre conhecer e praticar. Completamente amoldado o seu sistema de sonegação. Ou seja, isso pode acontecer comigo e com você? Sim, pode. Em diferentes áreas. Mas esse texto ele nos fala algo fantástico. Não vos amoldeis ao sistema. Eu gosto dessa tradução que ele fala ao sistema. Hoje é comum falar, pô, não está contra o sistema é pesado, o sistema é bruto, isso, aquele outro. É um termo tranquilo para nós, né? Mas não era, naquela época não. O sistema deste mundo, ou seja, as coisas que acontecem ao nosso redor. Fizemos agora um pouco tempo aí o olho para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, não dá para ficar moldado, né, pastor? Dá? Não dá, porque quando eu começo a olhar para Jesus, eu tenho que me desmoldar de tudo, porque é um outro padrão. Ou seja, ele diz assim: não haja igual a todos. Não é porque eles mentem que você tem que mentir, não é porque eles roubam que você tem que roubar, não é porque eles sonegam que você tem que sonegar, não é porque o cara tem amante que você tem que ter, não é porque ele vê pornografia que você tem que ver também. Ou seja, não vos amoldeis. E aí vem o complemento. Mas sejam transformados. Ou seja, eu preciso ser transformado todos os dias. Todos os dias da minha vida. Pela renovação das vossas mentes. O que nos renova? O que nos renova? A nossa mente. Não é verdade? Eu tenho um hábito ruim. Não aqui em São José dos Pinhais, lá na França. Fala mal das pessoas.
pouco, opa, isso não agrada o coração de Deus. Eu vou mudar. E o Senhor vai me transformar. Por quê? Porque Ele mudou a minha mente. Eu fazia isso, não vou fazer mais. Isso é uma decisão racional, não do calor da emoção. Não adianta colocar uma música, a gente tocando, eu, pai, tocando o seu coração, a sua sensibilidade, para você mudar. E quando você sair pelaquela porta, o que aconteceu? A emoção foi embora, e você volta a ser o mesmo. Não existe transformação. Por quê? Porque não teve renovação da mente. E meus queridos, o que eu quero deixar hoje para você nessa noite é: renove a sua mente no Senhor Jesus. O que renova a nossa mente é o Senhor Jesus, é a misericórdia dele, é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está apontando aí no coração de cada um de vocês. Talvez o que você tem que mudar, o que eu tenho que mudar. Mas isso começa onde? Na mente. Por isso que ele fala, renovação das vossas mentes. É isso que muda a nossa vida. E aí, quando eu entendo isso, eu passo a desfrutar talvez aquilo que eu nunca desfrutei. Experimentei dessa água gelada, maravilhosa. Você tem experimentado, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem vivido isso. Você tem vivido a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Pastor, eu não estou vivendo isso na minha vida. Pastor, a minha vida é um turbilhão. Minha vida é um turbilhão, está de ponta cabeça. Mas eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. Para isso você precisa ter o quê? Mudança. Você precisa ter renovação. Você precisa ter olhos diferentes para aquilo que acontece na tua vida e na minha. Se isso acontecer, se isso for verdade na tua vida e na minha, você vai começar a entender coisas que talvez você não entenda. Maria, coloca lá para nós Romanos 8:28. Depois você pode fazer o que você fazer, mas agora você coloca Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Olha que versículo complementar a esse que nós vimos em Romanos 12:2. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Uma outra versão diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos falar isso junto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você saiu daqui e bateu o carro. Qual vai ser a sua postura? Isso vai vir na sua mente. Bati o carro. Estou sem seguro e sem dinheiro para arrumar. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, se isso aconteceu, e eu amo a Deus, e eu amo a Deus, ou seja, Deus está agindo na minha vida, porque ele diz assim, ó, estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de nos beneficiar, ou seja, Deus age em todas as coisas, na minha vida e na sua, não só naquilo que é bom, não só
eu passo a me comportar de uma outra maneira. Ou seja, eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, mesmo que eu não esteja entendendo naquele momento. Mas se Deus está agindo, e eu amo essa palavra, Deus age em todas as coisas. Todas. Às vezes a gente acha que o mundo se perdeu, que a coisa está igual televisão velha, sem controle. Mas não é verdade. O Senhor está agindo em todas as coisas. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. E quando eu entendo isso, quando eu estou dentro do patamar de pessoas que amam a Deus. O que é amar a Deus? O que é amar a Deus? É servir a Deus. Amar a Deus é respeitar a Deus. Amar a Deus é buscar ter relacionamento com Ele. Vocês vieram aqui hoje para quê? Para me ouvir falar? Para cantar? Para tocar? Estava na escala da recepção, então tinha que vir para a igreja? Não. Vocês vieram aqui para se aproximar de Deus, para entender melhor a Deus, para deixar Deus transformar a tua vida, a minha, para que quando nós saímos daqui, a gente fala assim, não, todas as coisas que acontecem na minha vida, o Senhor está agindo, e eu quero mudar minha mente, eu quero deixar o Senhor transformar o meu coração, os meus pensamentos, para que eu tenha uma vida diferente. Quando eu e você entendemos isso, nós temos ações diferentes do que eu tinha antes. Ou seja, eu entendo que Deus quer mudar a minha vida, mas para isso eu preciso fazer a minha parte. Deus quer fazer milagres na tua vida e na minha, mas para isso eu preciso fazer o quê? Fazer a minha parte. Fazer a minha parte, ter mudança, pagar o preço da mudança. Pagar o preço da mudança. Qual é o preço que Deus vai cobrar, o que vem daquilo que Ele quer que você mude? Ah, pastor, eu quero mudança, mas não quero pagar preço nenhum. Tem mudança sem pagar preço? Não tem. Nem na prática da nossa casa, nem na vida espiritual. Não tem. Ou seja, muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos ter princípios, valores. Dá para vender os nossos princípios? Não. Não dá para vender princípios nem valores. E isso é pagar preço. Se você trabalha num lugar que você tem que mentir, que o patrão diz, não, você tem que mentir. Você fala assim, não, eu não minto, porque eu sirvo a Deus, a mentira pertence ao diabo. Então assim, se você não mentir, eu vou te mandar embora. O que você faz? Não precisa responder. O que você faz? Paga o preço ou se amolda? Você paga o preço ou se amolda? Isso você pode levar para qualquer coisa na tua vida. Qualquer coisa na tua vida. Sempre tem uma escolha. Nós sempre estaremos diante de escolhas. Pagar o preço ou se amoldar. Se eu pago o preço, eu vou descobrir e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu pago o preço. Se eu me amoldo, estou só tocando o barco. É mais um dia, é mais uma situação. Como está a nossa vida nesse sentido? O Senhor Jesus quer renovar a tua mente e a minha. O que o Espírito Santo está dizendo para você agora, nesse momento, que você tem que mudar, que você tem que renovar, que você tem que ser transformado? Qual é o preço que talvez você tenha que pagar? Eu não sei. Eu sei os meus. Eu sei os meus. Semana passada eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Paguei o preço. Estou pagando até hoje. Mas eu podia me amoldar. Eu podia entrar no sistema. Mas não, isso aqui para mim não serve. Eu não vou fazer isso. E aí eu paguei o preço. Ou seja, nós precisamos estar alertas ao que Deus tem para a minha vida e para a sua. Milagres vêm, se tem mudança também.
Você quer milagre? Eu quero um milagre. Todos os dias. Eu quero que o Senhor me dê milagres todos os dias. Nós queremos isso, né? Mas será que eu quero mudança também todos os dias? Eu quero mudar todos os dias? Isso, meus queridos, é diferente para cada um de nós. Cada um de nós aqui tem áreas diferentes que precisamos de mudança, de transformação, de renovação. E os milagres muitas vezes estão represados lá, que Deus não pode mandar sobre nós. Por quê? Porque não queremos mudança. Não quero mudança, não quero pagar o preço. Quero levar a mesma vida. Mas a palavra de Deus nos diz que não dá para isso acontecer. Ele diz: não vos amudeis, renove as vossas mentes, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável mudança de Deus. Eu queria que você ficasse em pé agora, nesse momento. O pessoal do louvor, sempre tocar aquela última música lá. Eu gosto muito dessa música, porque ela fala de algo que eu e você precisamos colocar em prática